Glória a Deus. E vamos lá, pega a sua Bíblia. Nós vamos para a segunda mensagem dessa nossa série de mensagem sobre vencendo as batalhas, sobre as batalhas na mente, né? Todos nós, muitas vezes nós somos atacados na mente. E é uma verdade, nós falamos muito sobre isso aqui na quarta, depois falamos também nos cultos posteriores. Sofremos muitos ataques na mente, ora do maligno, ora da carne, né? Lembra que nós falamos que todo ataque que vem do maligno gera engano nas nossas mentes. Todo ataque que vem da carne gera fraquezas na nossa mente, aquela sensação de fraqueza. Mas hoje nós vamos entrar no segundo tema da nossa série de mensagens, que é a reconfiguração dos pensamentos, né? Reconfigurar, refazer. Como que eu acho necessário, quando se faz necessário termos um pensamento alterado, mudado? E nós vamos falar um pouco sobre isso aqui nessa noite. Antes disso, vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, Tu és bom, Tu és fiel. Fala conosco de uma forma sobrenatural, Deus. Abra nossa mente para entender, que haja espírito de sabedoria, de revelação, de conhecimento, de entendimento sobre toda a igreja. Senhor, abre as nossas mentes para que elas sejam libertas nessa noite pelo Evangelho. Que o Evangelho seja puro, genuíno, liberado neste lugar. E que a Tua palavra encontre lugar nos nossos corações, Pai. Nós repreendemos todos os dardos inflamados que queiram agir nesse ambiente, trazendo confusão na mente, trazendo dúvida, incredulidade, que seja cancelado em nome de Jesus. Libera sobre este lugar, Pai, a revelação da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Eu falei o livro? Não, né? Então nós vamos começar em Romanos. Vai lá para o livro de Romanos, capítulo de número 12, depois nós vamos ler um texto em Mateus. Romanos 12. Glória a Deus. Na semana que vem, nós vamos estar fazendo a nossa terceira mensagem, que é sobre governar os pensamentos. Nós começamos semana passada falando sobre pensamentos intrusivos, agora a reconfiguração dos pensamentos, e na próxima quarta, governando os pensamentos. E no final da reunião nós vamos ungir vocês, igual a gente fez na última quarta. Então vocês não vão embora sem a gente ungir a mente de vocês, tá bom? Romanos capítulo 12, mantenha aberto aí por favor esse texto, nós já vamos ler. Irmãos, olhe para mim, eu preciso de muita atenção de vocês. Nós precisamos entender os tempos, amém? A Bíblia, ela fala que nós não sabemos nem o dia nem a hora da volta de Jesus, mas a Bíblia fala que nós sabemos discernir, que nós temos que entender os tempos. Quando Jesus fala sobre isso com os religiosos da época, ele fala da seguinte forma, ele olha para os fariseus e diz o seguinte: vocês sabem que vai chover, porque vocês olham para o céu e vê as nuvens carregadas. É como se eles pudessem entender o tempo a partir daquilo que é óbvio, a partir daquilo que se mostra. É como se o entendimento da religiosidade da época fosse um entendimento a partir daquilo que é visível apenas. Mas, quando se trata de alguém que tem o Espírito Santo, alguém que tem uma Bíblia, que tem a palavra de Deus, o seu discernimento dos tempos tem que ser além daquilo que é visível. Nós precisamos carregar um nível de discernimento das épocas. Nós precisamos carregar um nível de discernimento de tudo aquilo que porventura já esteja acontecendo, que está além daquilo que se vê. E isso é uma necessidade, irmãos. Quando eu falo sobre isso, porque se nós pegarmos a nossa mentalidade de 30 anos, 40 anos atrás, a forma e o modelo de se viver é totalmente diferente da forma e o modelo que se vive hoje.
Talvez aquela turma que tem aí da faixa, talvez os 35 em diante, até 40, 50 anos, seja uma geração que viveu 2 modelos de vida. Literalmente, né? Nós vivemos 2 modelos de vida completamente diferentes. Vamos dizer assim, um modelo mais analógico, manual, e a gente hoje, nós entramos no modelo mais tecnológico. Então nós temos uma percepção de dois tipos de vida, vivemos desses 2 lugares. Então você tem parâmetro para dizer, na minha época era assim, 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 e hoje você olha, irmãos, é totalmente diferente. Quem aí, você viveu essas 2 partes que eu estou tentando falar aqui? Nós vivemos isso. E quando você olha e imagina, você precisa entender que a mentalidade de 30, de 40 anos, ainda que teve o seu valor, ainda que construiu valores na nossa vida, eu não estou ignorando os valores construídos nessa época, eu estou falando sobre o modelo de vida nessa época atual. Todo esse modelo de vida de 40, 50 anos atrás, não é um modelo que se adapta para hoje. A vida hoje exige muito mais discernimento do que naquela época. A vida hoje exige de nós um formato de pensamento, um discernimento daquilo que não se vê, muito mais do que naquela época. Por exemplo, talvez há 30, 40 anos atrás, criar filhos, e os desafios da criação de um filho, era totalmente diferente dos desafios de se criar filhos hoje. Os pais hoje precisam se preocupar com coisas que os pais de uma geração atrás não precisavam se preocupar tanto, porque surgiram coisas novas, surgiu um modelo novo de vida, um sistema novo de vida, desafios novos. E quando nós estamos falando sobre reconfigurar os nossos pensamentos, nós não estamos falando sobre anular valores aprendidos em outras épocas. Nós estamos falando de um dinamismo diferente que se adapta ao modelo de hoje. Porque quando a gente pega a nossa vida como um parâmetro da nossa infância e queremos que os nossos filhos vivam a infância dele a partir da nossa infância, não vai dar certo. Porque o seu filho hoje, 2025, não entende o seu parâmetro de 1980, era diferente. E aí você olha para o seu filho e fala, na minha época era assim, e hoje você tem tudo. Seu filho vai olhar e falar assim, nossa, mas como é que é? Ele não sabe, ele não teve contato, ele não teve acesso, ele conhece as suas histórias, e às vezes as suas histórias não vai convencê-lo. Na cabeça dele será apenas histórias, que ele vai tentar imaginar, e olha lá se ele vai conseguir. Então, nós precisamos entender que todo mover, em todas as áreas da vida, existe um dinamismo. As coisas mudam, irmãos. Até o agir de Deus muda. Até a maneira e a forma que Deus age são diferentes com o passar dos tempos. Então, se você olhar, por exemplo, e ler o Velho Testamento, você vai ver que Deus agia de uma forma diferente do Novo Testamento. É o mesmo Deus? Sim, mas o seu mover é dinâmico, a sua maneira de agir é diferente, porque em cada tempo Deus tem propósitos específicos. E se Deus agisse hoje, irmãos, da forma que Ele agiu no Velho Testamento, todos nós teríamos que oferecer animais como sacrifício. Todos nós teríamos, irmãos, que seguir 613 leis, ou lei no singular. Nós teríamos que, em 2025, seguir um modelo veterotestamentário. E nesse modelo de vida atual não caberia. Então, até o próprio Deus
é dinâmico no seu formato, na sua maneira de agir, mas ele não muda os seus valores e não negocia os seus princípios. Quem está entendendo? Então diga comigo bem forte: Deus é dinâmico, mas o seu caráter é imutável. Então nós precisamos de uma mente renovada, nós precisamos de uma mente reconfigurada. Não é que você vai formatar seus pensamentos e apagar tudo, é que você precisa entender tudo que funcionou em um tempo, em uma época, e ver verdadeiramente, a partir dos valores e princípios que você tem, se Deus está se movendo e se Deus está falando de uma outra forma. Porque você pode estar dentro do templo pedindo para Jesus vir, como os religiosos na época em Jerusalém estavam orando, que o Messias venha, que o Messias venha, e Jesus estava lá na rua montado no jumentinho, passando, e eles na mentalidade dentro do templo e Jesus passando, orando para que Jesus viesse, que o Messias viesse, e Jesus passando, e eles perderam a oportunidade da visitação. Toda a multidão gritava: Hosana, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Jesus passando, e eles ali com uma mentalidade travada, dentro das quatro paredes de um templo, pedindo algo e perdendo o que pediam. Você pode perder coisas preciosas da parte do Senhor, por não se abrir para o dinamismo de Deus, por se fechar na dinâmica de uma época que não existe mais. É complicado falar isso. Às vezes a gente se fecha na dinâmica. Escute isso: não abra mão dos princípios e dos valores, mas não se feche na dinâmica de uma época que não funciona mais. Que não funciona. Isso é importante porque os dias de hoje, irmãos, nós precisamos tanto de uma mente renovada, porque os dias de hoje existe uma carga de interesses além daquilo que se apresenta nos contextos da vida. Pastor, explique melhor isso. Por exemplo, irmãos, a educação dos nossos filhos em sala de aula. Existe uma carga de interesse dentro da pedagogia que está além da matemática, do português, da geografia e da história, enfim, das matérias. E vocês sabem do que eu estou falando. Existe uma carga de interesses ideológicos que está misturado com tudo isso. Então, o que nós precisamos colocar na nossa mente? Nós temos que reconfigurar os nossos pensamentos, crescer em entendimento, para poder identificar aquilo que está por trás, identificar qualquer coisa que esteja além do visível. Em todas as áreas, muitas vezes tem coisas além daquilo que não se vê. Por isso, uma mentalidade renovada, associado ao mover do Espírito da verdade, vai fazer você estar na frente, sempre um passo na frente. Irmãos, todos os 3 anos de ministério de Jesus, tentaram prender ele, os 3 anos tentaram matar ele, e Jesus não foi preso e não morreu antes da hora certa. Todas as vezes que armavam uma cilada para ele, Jesus já estava lá na frente. Todas as vezes que preparava algo para Jesus cair, Jesus já estava lá na frente. Toda vez que preparava, uma situação para, de alguma forma, envergonhar Jesus, ele já tinha uma saída, estava lá na frente. Querido, se o Espírito Santo estiver na tua vida, e você permitir que a sua mente seja renovada pela verdade, você está sempre um passo à frente do inimigo. Sempre. E o nosso chamado é esse. Uma mente que ajuda o Espírito Santo. Amém? Uma mente que contribui com o Espírito Santo. Uma mentalidade que se dispõe a renovar e que se dispõe a aprender.
Porque quando a gente fala de reconfiguração de pensamentos, nós estamos falando de aprendizagem. Ainda que o evangelho não é sobre aprendizagem, é sobre conhecimento, que é diferente de aprendizagem. A Bíblia não diz: aprendereis a verdade e a verdade vos libertará. Não, a Bíblia diz: conhecereis a verdade. A palavra conhecer ali fala de intimidade. E Jesus se denominou o que? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele está dizendo: vocês vão me conhecer, vocês terão intimidade comigo, conhecereis a verdade, terão intimidade comigo, e vocês serão libertos, e a verdade vos libertará. Se a vida cristã, irmãos, for sobre aprendizagem, nós seremos meros religiosos. E a religião, ela tem esse poder de formatação de pensamentos, ao ponto que leva as pessoas a viverem sempre dentro de uma bolha religiosa, e nunca atinge aquilo que Deus quer que você atinja. Então, nós precisamos ter no nosso coração esse desejo: Senhor, será que eu estou limitando o seu agir na minha vida pela minha pequenez de entendimento? Será que eu me conformei com o estilo, com a dinâmica e com o modelo de vida que eu tenho, porque eu entrei e cheguei num lugar confortável? Irmão, você sabe quando que você para de crescer na vida? Quando você para de conhecer. A Bíblia diz que quem deixa de aprender até esquece o que aprendeu. Sabia disso? Se você para de conhecer, se você para de receber, você esquece aquilo que um dia você conheceu, aquilo que um dia você aprendeu. Dentro dessa ideia, dentro desse contexto, quanto mais eu estou disposto, quando eu olho para a minha vida, eu preciso ter consciência se eu estou ano após ano ampliando a dinâmica da minha vida, alcançando entendimentos mais altos. Por quê? Porque Deus, quando nos deu a nossa mente, quando Deus nos deu uma capacidade cerebral, isso é infinito. Porém, a queda fez com que isso fosse limitado. Existe uma limitação física natural, mas existe uma capacidade infinita. A corrupção do homem, o pecado de Adão trouxe limites a uma capacidade. Então agora você tem que ter convicção que você tem essa capacidade, porque você nasceu de novo, recebeu a natureza de Deus, então você pode expandir e conhecer tudo que vem da parte de Deus, e tudo aquilo que vem para favorecer você nessa terra. A grande questão é que nós, muitas vezes, ficamos e encontramos um lugar cômodo, e tudo que a nossa mente deseja, irmãos, é conforto. Irmãos, o nosso cérebro, ele não quer ser, de alguma forma, confrontado, ele quer encontrar conforto. Conforto. Irmãos, quem não quer conforto, né? Quem não quer? Você chegar num padrão de vida onde você olha e diz assim: eu já ganho 50 mil por mês. Amém? Não, então 100 mil por mês. Melhorou? Já tenho minha casa, já tenho meus bens, meus filhos estão todos. Agora eu vou só descansar. Irmão, a alma quer isso. Não tem nada de errado nisso, mas a alma quer isso. Todos nós buscamos a estabilidade. Sabia? O que o homem quer? Uma estabilidade. As pessoas mais inteligentes que existem, eles estão buscando o quê? Estabilidade. E deixa eu te falar, os mais inteligentes não são os mais bem-sucedidos.
Porque os mais inteligentes estão buscando estabilidade, mas os bem-sucedidos são aqueles que têm nem sempre a capacidade do inteligente, mas ele tem a coragem que o inteligente não tem. E talvez é porque ele não tem outro recurso, a não ter coragem. Então, o que a gente precisa entender é que pessoas bem-sucedidas são pessoas que têm coragem. E esses passos de coragem, de alguma forma, passos de ousadia, vai ampliando, vai te dando experiências que de alguma forma vai ampliando toda a sua cognição, todo o seu entendimento. Você começa a ver que a dinâmica da vida que Deus tem para você, ela só tende a expandir, expandir e expandir. Cada experiência te fará crescer mais. A questão é que nossa natureza humana, ela quer esse conforto. Então a nossa mente, ela não deseja o confronto, ela deseja o conforto. Porque todas as vezes que nós somos confrontados, preste bem atenção nisso, o confronto, antes de acionar o racional, ele aciona o emocional. Quem aqui já foi confrontado? O que você sentiu na hora do confronto? Você pensou? Ou você ficou triste, assustado? O confronto, a princípio, não aciona o racional. A princípio, o confronto aciona o emocional. Porque o confronto está tirando você de uma zona de conforto. Só que o nosso cérebro, nossa alma, nosso intelecto, como quer o conforto, a hora que vem o confronto, nós ficamos o quê? Nós ficamos mexidos, ficamos desestabilizados. Por isso que, a princípio, quando existe Jesus, ou melhor, Paulo fala isso aos Hebreus, sabe, a princípio a correção pode produzir tristeza, mas quando existe uma correção, a tristeza brota, mas no dia seguinte, quando você para pensar naquilo que foi corrigido, agrega crescimento. Então ninguém quer ser confrontado. Nosso cérebro, por querer conforto, ele não quer o confronto, porque o confronto exigirá o quê? A mudança que está na contramão do conforto que eu tenho. Então vai entendendo isso, porque às vezes você deixou de crescer na vida, deixou de crescer em algumas áreas, deixou de crescer espiritualmente, deixou de crescer na vida profissional, deixou de crescer, por quê? Porque um dia você foi confrontado. E aí, como você tem talvez um perfil mais emocional, você se fechou na tristeza, se fechou na angústia que o confronto gera, se fechou no medo de ter que mudar, ou no medo de ter que dar um passo atrás. E você se fechou no campo emocional por causa do confronto, e simplesmente a sua dinâmica ficou paralisada. Por isso que o confronto é natural que ele venha gerar medo, porque o confronto aciona a princípio o quê? As emoções. Por isso que muitas vezes gera o medo, nós ficamos com a sensação ruim dentro de nós, ficamos engessados com um tipo de pensamento e consequentemente continuamos com aquele comportamento, porque a gente não pensa no momento exato em que somos confrontados. Salomão, ele diz que nós devemos amar a correção. Isso é bom. Amém? Fiel são as feridas feitas por quem ama. Provérbios nos diz isso. Então muito cuidado para que você não tenha pensamentos, a sua mente, os seus pensamentos fiquem engessados, porque você tem medo da emoção, ou melhor, do sentimento provocado pelo confronto.
E o que é uma emoção? Emoção é a sensação que o seu corpo tem no momento em que você é desafiado. Imagine você, de repente, vai caminhar lá no fundo da sua casa, no quintal, né? Tá lá, tem uma árvore frutífera e do nada aparece uma cobra. E aquela cobra olha para você. O que você sente na hora? Na verdade, o que aquilo provoca? Talvez você tem medo, alguns paralisam, sua mão começa a suar, a pupila vai dilatar do olho. Você vai olhar, sua mente vai acelerar. E agora você vai ter duas opções: ou você foge, ou você enfrenta. Eu nem vou perguntar, né? Quem foge? Levanta a mão. A maioria, né? Ninguém vai enfrentar. Na verdade, a gente precisa entender que a emoção é a sensação que você sente diante de um desafio. Por que eu estou falando sobre reconfiguração de pensamento? Porque a emoção que nós temos diante de desafios, irmãos, nos leva a fugir. E aí a gente não quer mudar aqui. A gente não quer mudar aqui por quê? Porque a emoção não quer nos levar a enfrentar. Irmãos, ninguém vence o medo de andar de avião andando de carro. E ninguém vai mudar a dinâmica da vida só com comportamentos de fuga. Por isso que todas as vezes que você é desafiado a crescer, nem sempre você consegue ver o todo. Por que eu não consigo ver a totalidade quando eu estou debaixo de um desafio financeiro, desafio de uma empresa, desafio de uma faculdade? Por que eu não estou conseguindo ver na frente? Porque o seu pensamento ainda não acessou aquele ambiente, você não teve uma experiência daquele futuro ainda, então não tem nada construído na sua mente. Você terminou, por exemplo, sua faculdade, e agora o que eu vou fazer? Né? Eu não sei o que fazer. Por quê? Porque é algo novo. Você ainda não abriu sua empresa, você ainda não começou nada. Então não tem conteúdo construído, não tem experiência construída. Então, de certa forma, é normal essa sensação, é normal esse sentimento de insegurança e medo, porque não houve uma experiência vivida antecipada. Nossa, casei, e agora? Não teve uma experiência de casamento. A hora que você começa a ter experiência no casamento, às vezes você vai sair do conforto. Alguns dizem, nossa, por que casei? Outros dizem, nossa, que bom que eu casei. As experiências que virão são novas. Então o medo que existe é porque você estava num ambiente conhecido, um ambiente que a sua mente estava adaptada. Agora você entra num ambiente que não é conhecido. Como que a mente está adaptada num ambiente que você nunca teve experiência, numa situação que você nunca experimentou? E é nessa hora que a gente precisa sempre na vida estar um passo à frente. Porque quando a sua emoção é ativada, essa emoção ativada por uma experiência, como esse exemplo que eu citei da cobra, ela vai gerar um sentimento. Então o que é o meu sentimento? É o nome que eu dou à emoção que eu sinto. Então no momento em que eu vi a cobra, eu olho para essa emoção e vou nomear ela. Alguns falam medo, alguns vão falar, por exemplo, se no lugar da cobra for um sapo, o que você vai sentir? Nojo, né? E se ao invés de ser uma cobra, um sapo for uma mala de dinheiro, o que você vai sentir? Alegria. Enfim, irmãos, o nome, o que é o sentimento? É o nome que eu dou à emoção produzida pela experiência.
E aí, logo após esse sentimento, seja de medo, de alegria, de dor, enfim, seja o que for, você vai ter uma atitude, você vai ter uma ação, você vai ter um comportamento. E tudo isso está criando uma nova configuração na sua mente, novos pensamentos, novas conexões estão sendo criadas. Irmãos, toda vez que você deixa de conhecer, de aprender, os neurônios vão morrendo. E toda vez que você aprende algo novo, são novas conexões criadas, você faz o seu cérebro, é como se mais neurônios fossem sendo produzidos. Amém? Então fala para quem está do seu lado, diga para eles, quanto mais você aprende, mais você tem saúde no seu cérebro. Não aprenda. O que, pastor? Aprende alguma coisa. Dentro da área que você está envolvido, cresça. E por aí vai, nosso comportamento, na maioria das vezes, é fruto desse processo. Nosso comportamento é fruto desse sentimento nomeado a partir da emoção que eu tive. Estamos ali desafiados, e como eu disse, o nosso cérebro, ele não gosta desses desafios. Irmãos, não espere a dor para que você venha ter que produzir uma nova forma, uma nova dinâmica de vida. Vou dizer isso novamente, não espere chegar à dor para que você tenha que ter uma nova dinâmica de vida. Não espere o exame mostrar que você está com colesterol alto. Não espere os exames mostrar que você está com algum tipo de problema, que você está com diabetes. Você não precisa da dor para construir um novo formato. Não espere uma crise no seu casamento para você reconfigurar pensamentos a respeito de família. Não espere, irmãos, uma situação crítica com os filhos para que você tenha que criar novos pensamentos a respeito de criança, de adolescente, de jovem. Porque às vezes hoje você está lidando com o seu filho a partir de 30, 40 anos atrás, de como seu pai se envolveu com você. Absorva todos os valores que o seu pai te ensinou, absorva todos os princípios que o seu pai te ensinou, mas eu te garanto, a dinâmica que o seu pai usou com você não vai funcionar com você e o teu filho. Replique valores, replique princípios. Mas às vezes o seu pai não tinha como, há 40 anos atrás, jogar videogame com você, porque não tinha. Acho que não, né? Não tinha não. O Atari? O Alessandro tinha o Atari, né, Alessandro? Alguém lembra do Atari aqui? Olha lá. Mas hoje tem o videogame. Ah, mas você vai ter que aprender a jogar. Ou você vai deixar ele no mundo das redes e dos jogos sozinho, dentro de casa, no quarto trancado? Você está entendendo que a gente precisa olhar para essa dinâmica da realidade, agregar valores, não abrir mão dos valores e dos princípios, mas agregar, irmãos, novos conceitos, novos pensamentos diante daquilo que a vida atual exige. Nós precisamos disso, então muito cuidado, por quê? Porque às vezes nós estamos tendo pensamentos configurados só de forma religiosa. Nós precisamos, irmãos, ter pensamentos configurados não para uma religião, mas para a vida. Para a vida. Às vezes somos configurados pelas tradições familiares. Ah, por que você faz isso? Porque meu pai fazia e o pai do meu pai também fazia e eu aprendi a fazer. Mas por que você faz? Eu não sei porque eu faço porque eles fazem. Uma criança, irmãos,
praticamente uma criança dos 4 aos 6 anos de idade, é a época em que ela está aprendendo por repetição. Ela, de alguma forma, ela está imitando, vendo um adulto fazer, então ela não sabe por quê, mas o modelo de aprendizagem dos 4 aos 6 anos é por repetição. Deixa eu te falar, você já está adulto. Para de fazer porque os outros fazem, você já cresceu. Dá uma sacudida no teu irmão, fala para ele assim, você já cresceu, meu filho. Fala para ele, entenda o porquê. Então você precisa começar a entender o porquê das coisas. Você precisa querer saber o porquê das coisas. E não ser um menino de 6 anos de idade que aos 40 ainda está tendo um comportamento por repetição. Estou fazendo por quê? Não tem noção. Porque todo mundo faz. Por causa de uma tradição. Pastor, mas tudo que você falou está na Bíblia? Vamos lá, irmãos, capítulo 12 de Romanos. Abriu? Até o modelo de pastorear hoje, irmãos, a dinâmica mudou. Mas isso é outro assunto. Olha o que diz o capítulo 12. Vamos ler o versículo 1 em diante. Portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo. O Velho Testamento, olha a dinâmica. No Velho Testamento se oferecia a Deus um sacrifício morto. Matava o animal que era oferecido em sacrifício. A dinâmica mudou. No Novo Testamento ele está dizendo, olha, vocês se ofereçam como sacrifício não morto, mas vivo. A nossa vida tem que ser oferecida para Deus em vida. Santo e agradável a Deus. Este é o culto, o que, irmãos, que está escrito aí? Este é o culto racional. Então olha para mim, deixa eu te falar uma coisa muito séria aqui. O culto não é irracional. O culto, o fogo pode cair, a unção de Deus pode vir, irmãos podem ser batizados no Espírito Santo, falar em línguas, pode cair, pode rolar, pode fazer o que quiser, não tem problema, irmãos, mas o culto continua sendo racional. Eu penso para cultuar a Deus. As pessoas, no meio de manifestações espirituais, anula a intelectualidade. Por isso que nós baixamos a guarda e qualquer pessoa que vem e fala alguma coisa supostamente em nome de Deus, a gente aceita. Irmãos, o trem é tão sério que eu já vi pessoas até mesmo casar por meio de profecia. Esse aqui é o seu ungido, essa é a sua ungida, Deus me falou, vocês vão casar. Ai, 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 irmão. Ó, Deus não escolhe homem para mulher e nem mulher para homem não, viu? Quem escolhe é você. Deus não entra nessa treta. Amém? Glória a Deus. Porque senão sobra para Deus. Lembra de Adão? Lembra? Deus chegou no jardim e viu lá o problema todo, comeram o que não devia comer. Aí Adão olhou para Deus e falou assim, foi a mulher que tu me deste. Ele estava pondo a culpa em quem? Adão estava pondo a culpa. Foi a mulher. Isso é mulher para dar para homem, Deus? Foi ela que comeu e me deu. Foi essa mulher que tu me deste. Deus não entra nisso. O culto é racional. Irmãos, entenda uma coisa. Nós somos espirituais, mas a espiritualidade não anula a racionalidade. Muito pelo contrário, a espiritualidade potencializa a racionalidade. Então quanto mais você é espiritual, mais inteligente você deveria ser. Quanto mais você é espiritual, mais na área que você atua, você deveria ser o melhor. Simples assim. E o texto continua dizendo, versículo 2, não se amoldem. Não se amolde, ou seja, não assuma o formato, o molde
Não se amoldem ao padrão deste século, ou ao padrão deste mundo, mas transformem-se. A palavra transformem-se aqui é como se fosse uma metamorfose mesmo. É como se fosse aquele processo da lagarta se transformando numa borboleta. Transformem-se pelo que, igreja? Renovação do que? Da vossa mente. Irmãos, a Bíblia nos diz no Salmo capítulo 4 que a gente deve consultar no coração o travesseiro e sossegai. Você precisa entender o seguinte: consulta todos os dias o seu coração, porque o seu coração é o terreno onde a fé brota. E todas as vezes que você mantém seu coração puro, você vai manter uma mente de governo. Todas as vezes que você mantém um coração aquecido, você vai continuar tendo uma mente iluminada. Transformem-se pela renovação da vossa mente. Para quê? Escute isso, renovação. Isso quer dizer que a partir do momento em que eu nasci de novo, eu chego no reino de Deus, eu entro no reino de Deus com um padrão mental, com um modelo de ver a vida, com um modelo de ver sexualidade, com um modelo de ver casamento, com um modelo de ver dinheiro, finanças, com um modelo de ver o reino de Deus, com um modelo de ver todas as coisas. Eu entro no reino com um padrão já estabelecido que foi formado até ali. Aí Paulo traz a recomendação: agora você precisa ser transformado a partir da renovação de tudo que você recebeu na sua mente até aqui. Então é mais ou menos assim: princípios e valores inegociáveis, desde que eles estejam debaixo da palavra. Porém, a partir de agora eu preciso saber se aquilo que está aqui, eu preciso agora ampliar tudo que está aqui, eu preciso agora renovar o que está aqui. Então, o processo é como se fosse de desconstrução. Aí eu pergunto para você, esse é um exato momento onde você está cheio de guerras na mente, batalhas na mente, porque o cérebro quer conforto. E a hora que você inicia um processo de renovação da mente, tudo aquilo que você, a forma que você via tudo na vida vai começar a ser confrontado ou ampliado. Então, tem coisas que precisarão sair, tem coisas que serão acrescentadas ao aquilo que já está aqui, tem coisas, irmãos, que são novas, que vão chegar pela primeira vez. Pela primeira vez. Transformem-se pela renovação da sua mente. Irmãos, por que eu tenho que ter a mente renovada? Para que sejam capazes de experimentar e comprovar o que? Boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha para mim, tem muita gente que aceitou Jesus, batizou nas águas, mas nunca experimentou nada de Deus. Nunca experimentou crescimento em área nenhuma, nunca experimentou absolutamente nada, porque o que te faz experimentar o que é bom, agradável e perfeito não é a sua fé. O que te faz experimentar o que é bom, agradável e perfeito é quando a sua mente é transformada, reconfigurada, renovada. Quanto mais ela é renovada, mais você experimenta coisas novas. Renovou coisas novas. Irmãos, isso não tem fim. Não tem fim. Eu fico imaginando quando nós chegarmos lá na glória, que a nossa capacidade cerebral for totalmente devolvida como na origem. Porque na origem Adão comunicava com os animais. Adão na origem tinha uma capacidade intelectual perfeita.
Hoje a gente está tão limitado que a gente não lembra nem o que a gente almoçou. Se a gente não anotar, a gente esquece tudo. Falo de mim. Estamos limitados. Por isso que nós não podemos parar de conhecer, parar de aprender, parar de meditar na verdade, na palavra. Irmãos, não pare de ler. Busque experiências na sua vida, isso aqui é uma recomendação, mas busque experiências na sua vida que agregue crescimento e que alargue o seu entendimento. Olha para o seu irmão e fala: você precisa sair do comodismo. Precisa. Pastor, qual o meu ponto de partida para uma reconfiguração de pensamentos? Primeiro ponto de partida, meu irmão, Bíblia, Palavra de Deus. Tenha um compromisso com a Palavra de Deus. A Bíblia não é o livro do cristianismo, para mim. A Bíblia não é o livro da religião cristã. Claro que nós cristãos usamos a Bíblia, mas para mim a Bíblia é um presente de Deus para a humanidade, irmão. Porque a Bíblia é tão poderosa que você não precisa ser cristão para ela funcionar na sua vida. Você não precisa nem crer no autor dela. Basta olhar e falar assim: olha, eu não acredito em Deus não, mas esse tem que está falando tem sentido, eu vou fazer, e aquilo que você fizer, o princípio que você se submeter funciona mesmo que você não creia. Porque o princípio que você pratica é sinal que a sua mente entendeu, então vai funcionar. O que funciona na sua vida? Aquilo que você entende. Por isso que você não ora para receber, você ora para entender aquilo que você já recebeu. A maioria das pessoas tem, mas não entende. Recebeu e não sabe. Então, comece a partir disso. O ponto de partida para uma reconfiguração de pensamentos é saber qual que é a mente de Deus para tudo aquilo que envolve a minha vida. Eu preciso reconfigurar a minha mente, então, para a minha família, qual que é a mente de Deus a respeito desse tema? Qual que é a mente de Deus a respeito de finanças? Qual que é a mente de Deus a respeito de casamento? Qual que é a mente de Deus a respeito? Irmãos, a Bíblia trata de todos os assuntos. Qual que é a mente de Deus? E aí você pega isso e recebe, se submeta, e a partir daquilo, meu irmão, você já vai começar a criar uma estrada nova, porque um pensamento novo entrou. Segundo ponto de partida, queridos, não tenha preguiça intelectual. O bom é que o brasileiro gosta de ler, né, irmãos? Não. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Deus deixou a palavra dele para nós, não deixou? A palavra dele não veio em um vídeo, e nem numa revista com fotos. Veio num livro, irmãos, que não tem figura, é grande e a letra é pequena. E nós não gostamos de ler culturalmente. Então você vai precisar desenvolver um hábito para reconfigurar o pensamento. Deixa eu te dar uma palavra aqui. Joga fora toda cultura inútil que toma seu tempo. Tem muita coisa inútil que está derretendo seu cérebro, que está aumentando seus picos de ansiedade. Nós somos envolvidos com um monte de cultura inútil. Chega de perder tempo. Você precisa olhar e falar assim: eu não posso mais perder tempo, eu tenho que agregar crescimento na minha vida. E se eu preciso agregar crescimento na minha vida, eu não posso ter preguiça minimamente de ler. Minimamente.
E eu não falo agora tão somente, exclusivamente da Bíblia. Eu estou falando de tudo aquilo que pode agregar, aquilo que é bom, aquilo que é de boa fama. Aquilo, irmãos, que você olha e diz assim, isso é um conteúdo correto, honesto, verdadeiro. Comece a buscar, comece a crescer, porque você está reconfigurando a sua mente, e essa reconfiguração vai alterar a sua visão. Agora você vai começar a ver coisas que você não via antes, porque não tinha conteúdo aqui. Toda vez que você coloca um conteúdo aqui, você renova a sua visão. Amém? Quantos aqui querem prosperar? Diga amém. Por que você não procura? Primeiramente, se você quer prosperar, leia Provérbios e Eclesiastes 30 vezes. Não, 50. Porque o homem mais rico que teve nessa terra escreveu um livro. Então, peraí, eu quero ler o livro desse cara se eu quero prosperar. Segundo, quem são referências nesse assunto atualmente, dentro da dinâmica da vida atual? Quem é referência nisso no Brasil? Quem é a pessoa que é autoridade sobre esse tema? Ele deixou algum podcast? Ele deixou um livro? Tem um vídeo? Tem alguma coisa? Procure. E aí você tem que ter sabedoria para receber o que é bom, reter o que é bom e rejeitar o que é ruim. Amém? Então não tenha preguiça. Aonde tudo começou, começa aí na fonte. Irmãos, não limite a sua mente a vídeos de 30 segundos. Não tome definição a respeito de assuntos a partir de vídeos de 1 minuto. A gente não tem mais paciência de ouvir um áudio de 3 minutos. Aí a gente põe no vezes 2, né? Fala ali e tal. A gente não, nem áudio a gente tem paciência para ouvir mais. Queridos, Deus pode estar impedido de agir na sua vida simplesmente pela limitação da sua mente. Você precisa reconfigurar e ampliar. Diga comigo assim: Deus pode estar impedido pelo meu nível de pensamentos. Os níveis dos seus pensamentos determinam até que ponto Deus vai agir na sua vida. Por isso que quando você amplia sua mente, ampliou seus pensamentos, você está dando mais espaço para Deus preencher. Você está criando situações para que Deus possa te dar novas experiências. Tem pessoas, irmãos, que estão crescendo por dentro. Estão crescendo aqui. Tem pessoas que estão, e aí eu quero te dar uma palavra. Às vezes você vai começar a crescer, e não espere que o ambiente da sua casa, ou qualquer lugar que você esteja inserido, entenda a visão que você tem por causa do crescimento agregado, renovado nos seus pensamentos. Ninguém está entendendo porque você está vendo agora, porque agora você está crescendo, sua mente está sendo reconfigurada, aquelas guerras na sua mente foi resolvida, simplesmente porque você teve conteúdos que apaziguou a guerra. Só que agora a guerra que você tem, ela é mais ou menos assim: você cresceu aqui, mas o ambiente que você está não cresceu. Parece que você quer explodir. Você olha e fala: nossa, mas esse lugar não me cabe mais. Muito cuidado, porque essa é a hora que a maioria das pessoas ficam orgulhosos diante das pessoas que talvez não estão entendendo o que você agora entende. Esse é o momento de você aprender que tudo que foi construído na sua mente
é para servir quem não tem ainda. É muito importante você saber disso. Então, muitas guerras serão resolvidas na sua mente, muitas batalhas serão resolvidas pelo simples fato de você aprender coisas que você ainda não sabe. E aí você está querendo resolver essas batalhas com a mão de um profeta na sua cabeça. Você está querendo resolver essas batalhas a partir de um milagre de Deus. Irmão, batalhas na mente, você resolve, sabe de que forma? Ampliando o seu entendimento. Todos nós, organicamente falando, somos iguais e temos as mesmas capacidades. Todos nós. Até que ponto você vai? Uns vão mais, uns vão menos. Então nessa noite, o que eu quero passar para você, dentro dessa nossa série de mensagens, sobre vencendo as nossas batalhas na mente, é esse o entendimento. Semana passada eu falei sobre pensamentos intrusivos, a mensagem deve estar no YouTube da igreja, escute ela se você não ouviu. E essa semana eu quero fixar nisso, é tempo de reconfigurar, porque a dinâmica muda. Você pode estar querendo resolver problemas atuais, usando ferramentas de 30, 40 anos atrás, não funciona. Deixa eu te falar uma coisa, presta atenção. Que arma que Davi usou para derrubar Golias? Qual foi? As pedrinhas, certo? Mas quando ele entrou no palácio, Saul estava endemoniado. Que arma que ele usou? A harpa. E quando Saul enviou ele para vencer as guerras de Israel, qual arma que ele usou? A espada. Você pode estar querendo vencer guerras atuais usando ferramentas que não funcionam mais. Para cada tipo de guerra, você tem que saber qual a ferramenta a ser usada. Está entendendo? Você está, irmãos, talvez você está aí expulsando demônio, dando espadada, e quem está do seu lado é anjo. Os anjos estão assim, ó, te segurando para lá, te segurando para cá, e você dando espada, expulsando demônio. Não, calma. Levanta as mãos e vai adorar, não é hora de expulsar, não é hora de usar não é hora de levantar a espada, não, é hora de usar a harpa. Tem guerra que você vai vencer adorando. Amém, gente? Tem guerra que você vai vencer usando a palavra. Para cada guerra, você precisa discernir que ferramenta você usa. E dentro de você tem que ter essas ferramentas. Tem que ter. Então, irmãos, vamos crescer espiritualmente, mas vamos crescer aqui também. Deus tem algo único e exclusivo para você, mas queira crescer. Amplie o seu leque de entendimentos. Por isso que a palavra nos diz que a semente ela pode multiplicar 30, 60 e 100 por cada semente. Quem determina quem chega à medida de 30? Quem determina quem chega à medida de 60? Quem determina quem chega à medida de 100? É a sua entrega. É o quanto você se dispõe a reconfigurar seus pensamentos. Eu não quero que Deus esteja impedido de agir na minha vida por causa da limitação da minha cabeça. Não quero. Seria triste demais. Amém, gente? Glória a Deus. Vamos ficar de pé. Coloca as duas mãos assim na sua cabeça. Comece a orar. Diga comigo assim: Espírito Santo, nessa noite
todos os bloqueios, todas as limitações que existirem nos meus pensamentos, que se tornaram fortalezas, que se tornaram sofismas, argumentos, que sejam quebrados. Eu te peço que toda resistência na minha mente seja anulada. E nessa noite eu quero te pedir: guia-me, conduza-me a fontes puras e genuínas. Eu quero crescer, eu quero ampliar meu entendimento, eu quero reconfigurar meus pensamentos para viver a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. E nessa noite, que a minha visão se amplie e que o Senhor me conduza e me guia ao que o Senhor tem para mim. Eu te peço, arranca todo medo, arranca toda tristeza, arranca tudo aquilo que me faz andar para longe da sua vontade. Em nome de Jesus, que não haja nada na minha mente que me impeça de desfrutar as grandezas do Senhor. A partir de hoje, bem forte, diga: a partir de hoje, eu me proponho a crescer como cristão, como pessoa, como família, profissionalmente. A partir de hoje, eu vou ampliar o meu entendimento para experimentar coisas maiores da parte do Senhor, em nome de Jesus. Agora levanta suas mãos e por um minuto agora, vai adorando o nome de Jesus, vai dizendo: Senhor, obrigado, Jesus, eu recebo essa palavra nessa noite, e eu declaro sobre a minha vida a tua bênção, o teu favor. Isso, agora vai adorando o nome de Jesus, vai glorificando a Ele. Pai, tu és bom, tu és maravilhoso, tu és fiel. Aleluia. Pai, abençoe os meus irmãos. Pai, eu anulo todas as batalhas e guerras na mente, vindo da carne, vindo do maligno, que seja anulado. Coloca paz no entendimento, todos os conflitos que trazem acusação, que trazem condenação na mente dos meus irmãos, que seja quebrado agora no nome de Jesus. Eu declaro agora, Senhor, a paz que excede o entendimento sobre a vida de cada um aqui nessa hora, em nome de Jesus. Digam glória a Deus, diga aleluia. Aplauda bem forte o Rei da Glória.